dentro do contexto bíblico, não é? Então a gente entendeu aí que todos os livros históricos, agrupados aí conforme a organização da Bíblia que temos, a Bíblia que tem origem aí na tradução da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia original do Antigo Testamento. Então essa organização de livros conta esses livros históricos aqui, que estão presentes na nossa Bíblia: Josué, Juízes, Samuel, né, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então todos esses livros que fazem parte, que compõem os históricos das Bíblias que temos, cobrem todo esse período da história, desde 1406, que é o período da entrada de Josué em Canaã, até o período de 400 a.C., que é o fechamento do cânon. Então temos a abertura do cânon com a inspiração do Espírito Santo para iniciar o trabalho de escritura, né, de registro sagrado da revelação divina, com Moisés, em pelo menos 1445 a.C. E de Moisés temos a constituição do Pentateuco, né, os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, com esses 5 livros constituídos por Moisés, após esta época, já em 1416 a.C., temos aí a transferência da autoridade de Moisés para Josué. O contexto aí é antes da entrada em Canaã. Após Moisés morrer, né, Moisés subiu ao monte lá, ele morreu. Josué dá início à obra que havia sido começada com ele, e com a continuidade dada por Moisés, vem o contexto histórico agora pós-Pentateuco. O pós-Pentateuco é abordado dentro dos livros históricos. Josué, entrada em Canaã, estabelecimento em Canaã, monarquia, aí temos 1º e 2º Reis, onde temos a ascensão, a divisão da monarquia e a queda da monarquia das 10 tribos do norte, depois o exílio da tribo de Judá, que é abordado aí por 2º Crônicas e por 2º Reis e 2º Crônicas. E aí temos o período de 931 a 536. Então aqui cativeiro babilônico e aqui retorno do cativeiro babilônico. Em 536 vem o decreto de libertação de Judá do cativeiro babilônico, o regresso deles em 3 fases, com Zorobabel, né? Com Esdras e com Neemias. E teve ainda uma 4ª expedição de Neemias. Neemias fez 2 expedições, trazendo pessoas de lá, da Babilônia, de volta para a terra de Canaã, volta para a terra de Israel, reconstruindo Jerusalém e estabelecendo o povo na terra. Então isso aqui só para a gente se situar de novo no que estávamos tratando. Então esses livros dizem respeito a esse período da história, e o contexto, o palco da história dos livros é esse aqui, a terra de Canaã. Então temos aqui as tribos de Israel, tá? A constituição das tribos de Israel, conforme aquilo que foi determinado por Moisés no Pentateuco. Então no Pentateuco ficou estabelecido por Moisés quais seriam as possessões das terras de cada tribo de Israel, Então Moisés estabelece na lei o que seria a posse de cada tribo. Quando Josué, dando continuidade à ordenança para tomar a terra, introduz o povo na terra, e o povo começa a tomar possessão do território, matando, né, expulsando os povos que aqui habitavam, eles vão se distribuir desta forma, conforme aquilo que foi determinado já no código anterior, no Pentateuco. Então em Josué e Juízes, você vê se cumprindo aquilo que estava determinado no Pentateuco, com relação à distribuição do povo na terra. Aí depois disso vê modificações sérias que vão haver na continuidade histórica, com o surgimento da monarquia depois. Mas primeiro, vamos aqui por Josué, página 41. Página 41. Veja como é interessante, o livro de Josué, que aliás eu trouxe aqui já uma informação na aula passada, que Josué é o nome original de Jesus,
Josué é o nome original de Jesus. Josué é Yehoshua. Yehoshua é o nome original. Na continuidade histórica, quando chega na época de Cristo, já com a influência do aramaico, com a influência do grego, esse nome será abreviado. De Yehoshua passará a se pronunciar Yeshua. Yeshua será traduzido para Yesous. Yesous traduzido do aramaico para o grego. Agora, do grego traduzido para o português é Jesus. Jesus. O grego não tem o J. Então eles dizem Yesous. Yesous é tradução de Jesus, né? Yeshua. Então Josué é o nome original. Josué é o personagem principal do livro, do começo ao fim, pois toda a história relatada no livro gira em torno da sua pessoa dirigida por Deus em favor dos israelitas. Seu nome hebraico quer dizer Deus é salvação, e no grego Josué toma a forma de Yesous ou Jesus, que vem a ser uma abreviatura futura. Aí vem a autoria e data da composição do livro. Não sabemos exatamente quem escreveu e nem quando foi escrito o livro de Josué, embora a tradição judaica afirma que foi o próprio Josué quem escreveu todo o livro, com exceção dos últimos versículos atribuídos a Finéias, neto de Arão. Mas essa afirmação judaica tem sido seriamente questionada por vários motivos que explicaremos a seguir. Então, a primeira informação que o teólogo nos fornece aqui é acerca de uma tradição que traz uma informação acerca da autoria. Mas essa tradição que afirma a autoria de Josué pelo próprio personagem, apesar de ser uma tradição judaica importante, ela não gosta de subsídios históricos suficientes. Então é uma tradição que traz o objetivo simplesmente de dar uma explicação. Então os rabinos judaicos ao longo da história, eles deram uma explicação acerca da autoria dos livros. Eles atribuíram a autoria do livro de Josué ao próprio personagem. Só que algumas dificuldades históricas vão revelar que essa tradição judaica não goza de tanta autoridade. Que na verdade o processo de composição do livro de Josué, bem como do livro de Juízes, bem como do livro de Samuel, que vamos ver mais adiante, eles não necessariamente foram compostos pelo próprio autor. E aí, a questão que eu já havia discutido na aula passada: o que Josué era? O que Josué fazia da vida? Josué era um grande comandante, ele era um militar, ele era um grande líder, né? Ele era a pessoa que tinha dedinho na mão o poder político e militar, concentrava em sua mão o poder político e militar da situação, da época, da transição de um povo nômade, que era a situação de Israel no momento, um povo nômade, um povo que não tinha sede fixa ainda. O tabernáculo era um tabernáculo móvel, que aliás o único elemento real de unificação de Israel é o tabernáculo. Israel era na verdade várias tribos com patriarcas diferentes, tendo que conviver junto, conviver em comum. Mas o sentimento de unidade nacional é dado pelo tabernáculo. Todos estão unidos em torno de um pacto feito com Javé no Monte Sinai. Então, a partir desse pacto, eles estão constituídos num povo, o povo de Javé, que está peregrinando na terra, o povo nômade. E aí Josué tem a incumbência de conduzir esse povo da transferência do nomadismo para o povo com sede, um povo estabelecido, uma nação estabelecida, um povo sedentário. Sedentário vai ser a pessoa que tem uma sede, um local específico, designado, que não fica perambulando por aí, né, como ciganos ou como outros povos nômades. Então o que acontece? Josué, dentre essas atribuições, não seria muito lógico entender que Josué empregou muito tempo da sua vida, muito tempo da sua carreira, redigindo, escrevendo, como outras pessoas que tinham atribuições diferentes da dele puderam ter oportunidade. Vemos, por exemplo, profetas, sacerdotes, que tinham muito mais esse viés erudito, esse viés muito mais ligado à cultura e à religião. Então Josué, dentro do seu contexto, não é difícil entendermos que Josué não tenha se envolvido diretamente com o processo de escrita,
mas sim que alguém tenha escrito o livro contemporâneo a Josué, fiel aos fatos, inspirado pelo Espírito Santo, e não deve esse livro ter outro nome, porque trata deste personagem. Então, por isso que é dado ao livro o nome Livro de Josué, mas não necessariamente porque saiu da mão dele, mas sim porque alguém contemporâneo a ele escreveu o livro e assim atesta os fatos históricos relativos à vida dele. Argumento a favor da autoria de Josué. Os que defendem que foi Josué o autor do livro, dizem que desde o primeiro capítulo surgem detalhes biográficos íntimos, que só Josué poderia ter sabido, embora, é claro, Josué pudesse posteriormente ter contado isso a outras pessoas. O trecho do livro, capítulo 24 e 26, relata que o próprio Josué escreveu de próprio punho seu discurso de despedida, citado nos primeiros 25 versículos do capítulo. Pronto, isso aqui é um fato. O próprio texto é autoexplicativo. Josué mesmo diz que ele escreveu. Então pronto, e não há discussão em torno disso aqui. Então esse trecho é autoexplicativo em relação a essa informação. Josué diz que escreveu esse discurso. Pode falar. Aqui quando nós não sabemos exatamente, isso é... Questões são doutrinas fundamentais para a salvação. São indiscutíveis. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Só através de Jesus há salvação. Isso é uma doutrina fundamental indiscutível. Então você pode ir para a presbiteriana, você pode ir para a Adventista do sétimo dia, apesar que eles deturpam essa doutrina, quando afirmam que a salvação tem que ser também através da guarda do sábado. Então não é mais só Jesus, mas também a guarda do sábado. Mas eles dizem que Jesus é o Salvador deles. Se você vai para a cristã também, se você vai para a universal também. É uma doutrina indiscutível. Aí, descendo disso, o que não está mais lidando com a questão de salvação, vem outras questões. Aí vem, por exemplo, questão textual, que é onde nasce a alta crítica textual, que é a questão que debate acerca do texto e da tradução, da interpretação mais correta. E aí cada um vai adotar uma linha de pensamento. Então uns são ortodoxos, ou seja, não discutem a Bíblia, não examinam ela, não duvidam, não questionam, simplesmente aceitam. A outra linha é liberal, ou seja, ela olha para a Bíblia com um certo ceticismo, questionando, duvidando de algumas coisas, podendo levantar algumas dúvidas, podendo atribuir falha a ela. Então, cada teólogo que adota uma linha, ortodoxa ou liberal, vai construir uma tese. Então, essas teses, elas não podem afetar as doutrinas fundamentais, não pode chegar até as doutrinas fundamentais, acerca da salvação unicamente em Cristo, acerca da unidade de Deus, Deus é único. As testemunhas de Jeová afetaram isso quando disseram, por exemplo, que Jesus é um Deus. Aí eles disseram que existe Deus e existe um outro Deus chamado Jesus. Então já não é mais monoteísmo, é politeísmo. Você vê, coisas fundamentais não podem ser mexidas, afetadas, mas outras coisas são passíveis de discussão. Por exemplo, essa questão da autoria. Um acha que sim, outro acha que não. Sobre a fé, não afeta. É irrelevante. Não é que é irrelevante, é um tema importante, mas não afeta a salvação. Não é ali que você fundamenta a tua fé. Não é ali que fundamenta a tua fé, muito bem, exatamente. Isso aí é uma questão de discussão. Quem tiver os melhores argumentos, constrói a melhor tese. Então essa aqui não é a questão, esse é do bem, esse teólogo aqui é do bem, esse teólogo aqui é do mal, porque ele defende uma outra tese, ele é um menino mau, não podemos ler os livros dele. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, ele é responsável em relação às doutrinas fundamentais, não mexeu nisso. Aí nessas questões, essas questões paralelas, periféricas, aí ele tem um outro ponto de vista. Vamos ler, vamos ver se ele argumenta bem, vamos ver se ele respeita a Bíblia. Se ele tiver bons argumentos, é até possível aceitarmos a sua tese. Se não, agora o que acontece? A linha teológica adotada pelo teólogo é ortodoxa. Ele é ortodoxo, do começo ao fim. Ele dá um outro ponto de vista, isso é honesto. Todo teólogo, por mais que ele abrace uma linha de interpretação, ele tem que ser honesto. Ele tem que dar o outro ponto de vista. E tem que dar de uma forma respeitosa, de uma forma honesta. Até reconhecer o ponto de vista do outro. Reconhecer aquilo que há de forte, o ponto de vista do outro. A alta crítica textual, que é uma área da teologia liberal, ela levantou muitas dúvidas em relação à Bíblia. Só que, dentre algumas dúvidas que eles levantaram, algumas coisas acabaram sendo úteis, porque levaram uma pesquisa mais aprofundada.
quando você levanta um questionamento acerca de uma questão que para você é muito certa, por exemplo, eles levantaram questionamentos sérios em relação à autoria de Moisés do Pentateuco. Eles disseram que esse texto não poderia ter sido escrito por Moisés. Esse texto foi escrito na época de Salomão por um autor anônimo que atribuía a Moisés. Por eles levantarem esses questionamentos, os ortodoxos se empenharam em uma pesquisa mais aprofundada e descobriram alguns argumentos, alguns artefatos arqueológicos, algumas evidências que comprovaram com mais força o seu argumento de que aquele texto era tão possível ser escrito na época de Moisés como foi. Inclusive eles colocaram, se antes até de Moisés se escreveram códigos de leis tão complexos quanto, por que negaram a Moisés a autoria desse código de leis? A lei Código de Hammurabi, de pelo menos 1870 a.C., Código de Ur-Nammu, de pelo menos 2000 anos a.C., Código de leis escrito na Suméria, tão complexos quanto a Bíblia. Aí você diz, se um camarada, mais de 2000 anos, escreveu algo tão complexo quanto Moisés escreveu, por que Moisés não pôde escrever? É simplesmente um preconceito da autocrítica textual. Aí o argumento ficou forte. O argumento não ficou somente em questões, eu creio assim, eu aceito assim. É uma questão de crer, mas também de conhecer. É uma questão também de provar, né, nesse sentido. Então a gente discute essas questões aqui dentro de um ponto de vista mais abaixo das questões fundamentais, que são a questão de salvação. Argumento a favor da autoria de Josué. E aí, continuando aqui, o trecho do livro 24 e 26 relata que o próprio Josué escreveu de próprio punho seu discurso de despedida, citado nos primeiros versículos do capítulo. Antes disto, em 5, 1 e 6, achamos passagens na primeira pessoa do plural, tais como: o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até passarmos. Veja como se encontra um argumento. Aqueles que argumentam a favor, primeiro, eles atribuem autoridade a priori sobre a Bíblia. Então eles leem a Bíblia a partir de um ponto de vista de quem crê nela, a partir do ponto de vista de quem respeita ela. Então a narrativa colocada aqui é que as águas do Jordão foram secadas, interrompidas, até passarmos. Então quando ele coloca até passarmos, o que ele acabou de fazer com o texto? Ele se incluiu no evento. Ele não falou como um terceiro, que as águas secaram até que passaram. Ele falou até que passamos. Então, isso, ele coloca a si mesmo dentro do evento acontecido. Então isso aqui é um dos argumentos a favor da autoria de Moisés, que foi usado pelos rabinos judeus para dizer que Josué foi de fato o autor que saiu da mão de Josué a escrita desse livro. Tal linguagem certamente indica a obra de uma testemunha ocular que pessoalmente participou dos acontecimentos. Agora, argumento contra a autoria de Josué. Há trechos do livro sugerindo uma data bem mais recente dos dias em que Josué viveu. Embora isso possa ser anacronismos ou adições inspiradas no texto sagrado, e aí, voltando aqui à aula passada, aula retrasada na verdade, quando eu ministrei sobre esse tema aqui, um anacronismo, ou seja, um elemento histórico estranho inserido naquela época. E aí eu gosto de usar esse exemplo aqui, que eu acho que é o mais simples. Um anacronismo presente hoje. Eu construí um anacronismo. Como é que pode ser isso? Por exemplo, eu dizer aqui, eu estou escrevendo um livro que relata uma história que aconteceu em 1870. Aliás, perdão, 1870. Essa história aconteceu em 1870. Aí eu falo assim, que em 1870, o doutor José Luiz de Brito estava na esquina aqui da rua Heitor Penteado com a Rifânia em frente à loja Lucro. Isso quando? Em 1870. Aí o que acontece? Veja que em 1870 é impossível haver Heitor Penteado, talvez não houvesse essa rua ainda, é impossível haver a esquina da Heitor Penteado com a Rifânia, porque também não havia a Rifânia, e também é possível haver as lojas Lucro, porque foi fundada em 1900 e tampinha de garrafa.
sei lá quando. Então o que acontece? Essa referência que eu dei para vocês é anacrônica. Ela está inserida numa época à qual ela não pertence. Então ela é estranha aquela época. Então o que acontece? Quando ele fala aqui que há trechos do livro que acometem esse anacronismo, temos que observar algumas coisas. Primeiro, esse anacronismo cometido pela Bíblia não é pecado. Primeiramente, não é pecado. Não atenta contra a inspiração. Não atenta contra a infalibilidade das Escrituras, que é um postulado defendido pela ortodoxia, a infalibilidade das Escrituras, porque foi obra do Espírito Santo. O que o anacronismo expressa? O anacronismo é uma forma de contextualização. Só isso. Então o que acontece? Se eu dissesse para vocês que esse personagem, José Luiz Brito, ele estava no caminho do Índio Tupã, quando chega na esquina com a trilha da Índia chamando sei o quê, para vocês isso não ia fazer referência. Vocês não iam ter noção do que eu estou falando. Onde é isso? Onde isso fica? Por quê? Não é da época de vocês. Não é da época de vocês. Então eu estou narrando um fato real. Meu fato é real. Eu tenho fontes históricas sérias que me comprovam que isso aconteceu. Só que eu preciso contextualizar para vocês saberem do que eu estou falando. Então o que acontece? Se eu citar com as fontes da época, com os nomes da época, com as situações da época, você não vai saber onde foi. Você não vai saber onde isso está situado, porque você não conhecia essa trilha, você não conhecia esse caminho. Agora você conhece a rua Heitor Penteado. Então o que acontece? O anacronismo é uma tentativa de contextualização. É uma forma de fazer com que o autor da época conheça o fato real, e isso que é importante. O fato não pode ser alterado. Se o fato for alterado, atenta contra a inspiração divina, atenta contra a autenticidade bíblica. O fato não pode ser alterado, só que ele é contextualizado de acordo com a época do leitor. Então o anacronismo é uma ferramenta de contextualização. O anacronismo acaba sendo produzido, acaba sendo implantado ali para que o autor atual, o copista, possa entender do que ele está falando. Então o que acontece? Com isso, com anacronismos presentes em Josué, há questionamentos acerca da autoria que foi atribuída ao próprio autor Josué. Há trechos do livro sugerindo uma data bem mais recente dos dias em que Josué viveu, embora isso possa ser anacronismos ou adições inspiradas no texto sagrado, pois as cidades de Canaã recebem seus nomes arcaicos. Por exemplo, Baalá com o nome de Kiriat Jearim, ou Kiriat Jearim, 15:9. Kiriat Sana de Debir, 15:49. Kiriat Arba de Hebron, 15:13. Além disso, segundo 13, 4 ao 6, 19, 28, Sidom era a cidade mais importante da Fenícia, indicando assim um período antes do século 12 a.C., ou seja, antes de pelo menos 1100 a 1200 a.C. Qual é a época de Josué? Que vimos ali, 1406. Pronto. Então, o fato dele mencionar essas cidades, ele conhecer o nome delas, mostra que ele estava pelo menos a 1100 anos antes de Cristo. Pelo menos numa época dessa. Ele não pode ser dito acerca dele que é um autor moderno. Ele é um autor daquela época, porque conhece os nomes que eram usados naquela época e cita-os naquela época, cita-os conforme eram usados naquela época. Além disso, segundo 13, 4 ou 6, 19, 28, Sidom era a cidade mais importante da Fenícia, indicando assim um período antes do século 12 a.C., quando Tiro começou a atingir a posição de ascendência. Olha só, de acordo com o capítulo 9, 27, os gibeonitas, até o dia de hoje, e veja só esta menção, né? Até o dia de hoje. Até o dia de hoje é até o dia de quem? Na época que escreveu o livro. Isso, e na época do copista. O livro tem algumas situações. O livro tem aquilo chamado de autógrafo.
Hoje, autógrafo é pegar um papelzinho, correr atrás do Neymar no aeroporto e pedir para ele pôr a assinatura dele, né? A minha assinatura não vale nada, mas a do Neymar vale alguma coisa. Então o que acontece? Autógrafo hoje é isso, mas o termo original de autógrafo é o texto que sai da mão do autor, o texto no qual o próprio autor empregou, ele produziu. Isso é o autógrafo. Então existe o autógrafo. O autógrafo é infalível, é completamente desprovido de erros. Só que além do autógrafo existem as cópias, e além das cópias existem as traduções. Então um texto saiu da mão do autor, ele é o autógrafo. O autógrafo não é encontrado, porque o autógrafo é extremamente antigo. Ele não pode ser preservado porque ele é um material que se destrói ao longo do tempo, né? Ele é um material que se perdeu, se dissolveu. Ele é um papiro que se acabou, se fragmentou, virou pó. Ele é um pergaminho que se deteriorou ao longo dos séculos e acabou. O autógrafo não pode ser encontrado, mas a cópia sim. Com a cópia é comprovada fiel. Cópias diferentes em diferentes lugares do mundo que batem com o mesmo texto. Isso é largamente encontrado em relação à Bíblia. Em relação a Aristóteles, não. Em relação a Platão, não. Em relação a Sócrates, não. Mas em relação à Bíblia, sim. Há poucas cópias de Sócrates, há poucas cópias originais de Aristóteles, há poucas cópias antigas de Platão, mas há muitas cópias do texto sagrado produzidas em lugares diferentes e que contêm o mesmo texto. Mostra com isso a fidedignidade do copista. O copista era comprometido com o seu trabalho, ele não alterou uma linha do texto. Então isso é uma prova, uma evidência da autenticidade e da veracidade do trabalho do copista em relação ao texto original. Então o que acontece? Temos o autógrafo que acabou, se dissolveu. Temos as cópias comprovadas originais, porque são fiéis ao texto, não contrariam o texto, mesmo sendo produzidas em lugares diferentes. E o que acontece? Com essas cópias, temos o quê? Uma cópia dessa, ela vai ser produzida numa época distante do autógrafo. O autógrafo foi produzido em 1406. Um autor contemporâneo de Josué, uma pessoa que estava ao lado dele, estava vendo o que estava acontecendo, e produziu o texto. Josué leu e disse: está de acordo, é fiel. E o Espírito Santo de Deus colocou seu selo ali, sua marca, foi preservado. Um copista precisa copiar isso rápido, porque isso vai se deteriorar. E no máximo 200 anos, isso não vai existir mais. Então tem que ser feitas as cópias dele. E ainda mais sabendo que muitas comunidades querem ter acesso àquele texto. Então depois da produção do autógrafo, será necessário o trabalho do copista. E aí vem os primeiros copistas, segundos, terceiros, quartos, quintos, sexto copista, sétimo copista. Estamos aí já há 300 anos depois do manuscrito original, né? Temos acesso ao texto original, mas o que acontece? Os nomes que estão presentes no original não são mais usados hoje. Então vai ser necessário uma adaptação. Temos que adaptar o nome dessas cidades ao nome que é usado hoje, ou pelo menos colocar ao lado. Cidade Kiriat Arba é Hebron, né? Cidade Kiriat Jearim é fulano e tal, para que a pessoa que lê hoje possa entender o que está lendo. Então com isso, olha só a situação aqui, ó, página 42. De acordo com o capítulo 9, 27, os gibeonitas ainda até o dia é o dia do copista. Não é o dia de hoje, hoje. Hoje estamos a 2016 depois de Cristo. Isso aqui é 1406, pelo menos antes de Cristo. 3020 anos, pelo menos, de distância da gente. Então é o hoje do copista, né? Não é nem o hoje do autor, o autógrafo original, e nem o hoje de nós. É o hoje do copista, que fez produzir essa cópia algum tempo depois já do autógrafo. Até o dia de hoje eram rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, assim como Josué ordenara. Aí dá essa informação. Até o meu dia de hoje, na minha atualidade, eles são rachadores de lenha e tiradores de água, conforme Josué havia ordenado. Vê que Josué para ele já é passado. Para o autor desse trecho aqui, Josué para ele já está no passado. Você vê? Aí você começa a entender como esse texto, em que
ao longo de quanto tempo esse texto foi sendo produzido. Quem participou da produção e depois das cópias. Você começa a ver as marcas dele ali. A tentativa dele de contextualização, de explicação, alguns acréscimos, alguns anacronismos, para tornar o texto mais claro, mas sempre preservando o quê? A narrativa, a autenticidade dos fatos. Os fatos não podem, em hipótese alguma, ser alterados. Ele só pode sofrer uma pequena contextualização de nomes para que possa facilitar o entendimento. Era um rachador de lenha, assim como Josué ordenava. Isto já não seria possível dizer no reinado de Saul. Se podemos confiar na narrativa de 2 Samuel 21, 1 ao 9, que os gibeonitas tinham sido massacrados por Saul e os sobreviventes perdido seu direito de trabalhar conforme se verifica acima, certamente as referências a Jerusalém, tais como 18, 16 e 28, demonstram claramente que na época da sua composição a cidade era habitada pelos jebuseus e que ainda até então não haviam sido capturados por Davi. O que essa informação tem de relevante para nós? O que essa informação tem de relevante para nós? A primeira delas, mostra que ocorreu já um pequeno distanciamento da época do autor para a época do copista, que está trabalhando na produção daquele texto. Recebeu o texto original e está preservando ele através de uma cópia fiel. Mas, por outro lado, há um limite. E por que é importante conhecermos esse limite? Para contra-argumentar com a alta crítica textual. E aí entra aquilo que você tinha perguntado. As diferentes linhas teológicas. Por que não adotar a linha teológica liberal para a interpretação? Porque ela falha. A linha teológica liberal não respeita algumas prerrogativas bíblicas, de autenticidade, por exemplo. Eles lidam com a Bíblia como se lida com o gibi. Da mesma forma que você pega o gibi da Mônica e você vai ver lá se aquilo presta, não presta, se é interessante, se é engraçado, eles lidam com o mesmo pressuposto com a Bíblia. E isso é inaceitável para aqueles que têm fé, aqueles que creem na inspiração bíblica. Então o que acontece? Com essa nova informação aqui mostra há um certo distanciamento do autor original, mas há um limite. Você não pode dizer que esse texto foi escrito na época de Salomão, como a alta crítica textual muitas vezes diz. Esse texto aqui foi de um copista moderno que estava querendo construir os heróis bíblicos e criou esse personagem chamado Josué e colocou esse contexto histórico para ele, para que seja importante para a doutrinação do povo de Israel. O povo de Israel tem um herói. Como que isso é desmascarado? Como que isso é desfeito? Através das próprias informações presentes do copista. O copista fala aqui, se podemos confiar em 2 Samuel 21, 1 ao 9, que os gibeonitas tinham sido massacrados por Saul e os sobreviventes perdido seu direito de trabalhar conforme se verifica acima. Ou seja, não pode ultrapassar essa época, porque os gibeonitas nessa época sequer existiam. O autor fala deles aqui como alguém que estavam subjugados a uma ordenança de Josué, de serem rachadores de lenha e tiradores de água. Então o copista que trabalhou nesse texto, que tem acesso ao texto original da época de Josué, ele não pode ser além da época de Saul, porque na época de Saul os gibeonitas foram massacrados. E ele inseriu essa informação aqui. Essa informação situa esse texto naquela época histórica e não adiante. Não pode ser situado adiante. Então isso aqui são informações que são capturadas no texto e que fazem você se localizar, fazem você contextualizar o texto de acordo com a sua época. Quando você tem uma informação dessa aqui, mesmo que você não tenha dados bibliográficos daquele texto, foi escrito por Josué, na época tal, estava num lugar tal, escreveu assim, assado, não interessa. Você tem evidências textuais que situam você. Esse texto aqui, mesmo que não tenha sido escrito na época de Josué, porque em alguns momentos Josué é citado no passado, ele não pode ter sido escrito muito depois, porque ele cita os gibeonitas, e os gibeonitas existiram até tal época. Pronto, você situou aquele livro naquele período. Isso aqui é importante em relação à autoria. Interpolações. É admissível também que há evidências de acréscimos editoriais.
Acréscimos editoriais. Olha só. Peraí. É admissível também que há evidência de acréscimos editoriais posteriores à inclusão de acontecimentos que não poderiam ter ocorrido antes da morte de Josué. Não somente temos a notícia de sua morte, e aí é evidente, Josué narrou sua própria morte? Logicamente não. É um copista, fiel ao texto original, presenciou os fatos, descreveu os fatos, colocou, registrou eles fielmente, e isso incorporou aquele livro. Então é dado àquele livro o nome de Josué, porque ele é o personagem principal do livro. Mas aquele livro não foi composto totalmente por Josué, e sim por Josué e copistas fiéis inspirados pelo Espírito Santo. Não somente temos a notícia da morte, de sua morte, e a generalidade, e a generalização que, olha só a frase, serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. 24:31. O que essa frase nos diz? Que o autor, que o copista que trabalhou na produção dessa frase tinha o conhecimento de Josué, tinha o conhecimento do tempo de Josué e tinha o conhecimento do tempo posterior a Josué. Ele viu que a obra de Josué foi realizada, Josué interrompeu seu ministério, morreu, e depois de Josué sua obra ainda teve continuidade. Então logo foi alguém que participou junto com Josué da produção deste livro aqui, dessa história. Mas também é uma referência à tomada de Kiriat Arba por Otoniel, diferente do Otniel de Juízes. 15:13-17, Juízes 1:9-13. E a migração de uma parte da tribo de Dan até o extremo norte de Israel, 19:47, conforme Josué, Juízes 18:27-29. Ora, esses fatos narrados aqui são posteriores a Josué. Por isso que o primeiro argumento que eu trouxe para vocês aqui, dos rabinos judeus, que atribuem autoria total a Josué, é desprovido de argumentos históricos suficientes. O teólogo, ele tem que ter, na defesa do texto bíblico, na defesa da verdade bíblica, ele tem que ser muito honesto. Muito honesto. Quando você falta com a honestidade, você abraça um determinado argumento porque você entende que ele seja o mais bonito para a Bíblia, você incorre um grande risco de ser completamente contraditado e o seu argumento ser jogado por terra e, juntamente com o seu argumento, a credibilidade bíblica. Então, por isso que algumas questões que são levantadas dentro da ortodoxia, elas foram, de uma forma muito útil, questionadas dentro da teologia liberal. A teologia liberal, mesmo com as suas questões complicadas que surgem, porque são céticos, eles são anti-sobrenaturais, eles não creem em sobrenatural, não creem em inspiração divina, mas quando eles lançam essa análise sobre o texto bíblico, eles fazem com que os ortodoxos trabalhem de uma forma mais empenhada, e trabalhem de uma forma mais séria, mais profissional. Quando se trabalha de uma forma mais profissional, descobre-se a verdade, descobre-se os argumentos mais fortes. Então, com isso nós temos aquele velho argumento usado pela tradição rabínica, não é útil como verdade, não é útil como veracidade. Ele cai por terra diante de argumentos mais fortes. Então temos que entender. Aí nós temos oportunidade de entender a verdade. Como isso foi construído? Como isso foi feito? Se isso foi feito dessa maneira, não é que eu vou a partir de agora dizer, se Josué escreveu tudo isso aqui, então isso aqui não é inspiração divina. De forma alguma. Surpreende mais ainda, porque mesmo Josué não tendo escrito a totalidade do livro, o livro é completamente inspirado e harmônico. Então você vê, o Espírito Santo de Deus trabalhou através de Josué e trabalhou através dos copistas. Exatamente, pessoas anônimas que não quiseram colocar seu nome na história. Contribuíram, narraram, foram fiéis aos fatos e atribuíram o livro a Josué. Essa é a questão. E aí vemos... Então, porque Josué foi escritor. Alguma parte, sim. As partes que ele mesmo disse, eu escrevi isso. Ele fala, eu escrevi esse discurso, eu escrevi isso aqui. E aí há uma possibilidade, Josué tenha contribuído com muita escrita autobiográfica, mas que Josué escreveu todo o livro, não. Josué e colaboradores e copistas. Conteúdo e intenção do livro. Aqui o conteúdo é muito tranquilo. Daqui a pouco é intervalo já, tem que andar.
olha só, o conteúdo é muito tranquilo. A questão do conteúdo tratado em Josué é a questão da posse da terra. Então isso aqui, por isso que eu quis empregar mais tempo na questão de autoria, questão escriturística. Por quê? Isso aqui é uma questão básica de leitura bíblica. Ler o livro de Josué, entender o livro de Josué. É diferentemente de livros de escatologia, por exemplo, né? Apocalipse. Livro de Josué é narrativa histórica. Então, se você lê o livro de Josué e você juntamente lê algum material, algum subsídio, por exemplo, um livro de história de Israel, algum bom livro de história de Israel, CPAD, da editora Vida, você vai ter a narrativa bíblica e um contexto histórico dos povos que interferiram nesse contexto histórico aqui. Você vai ter um entendimento maravilhoso. Então, o livro de Josué trata da conquista de Israel. No finalzinho aqui, ó, os capítulos 1 ao 12 falam da conquista de Canaã, a corrida ocorrida provavelmente após 1300 a.C. A nossa cronologia ali apontou 1406 pelo menos. Conteúdo, alguns autores entendem que essas narrativas poderão ter sido escritas pela primeira vez na época de Samuel, mas outros afirmam que o livro como um todo faz parte da grande série História Deuteronômica, que vai de Josué a 2 Reis. Os capítulos 13 a 22 contam como os israelitas dividiram entre si e ocuparam as terras conquistadas. Os últimos 2 capítulos, 23 e 24, trazem um discurso de despedida de Josué e a renovação da aliança com Deus e da sua promessa ao povo em Siquém. O relato da conquista israelita da terra é dado em 2 partes, quase iguais. Um panorama da conquista e um registro da divisão da terra entre as 12 tribos. O propósito do livro não é simplesmente fornecer informações acerca da tomada da terra. E aí entra a questão diferencial do texto sagrado. O livro de Josué não é livro de história, é um livro que contém narrativa histórica. Ele contém narrativa histórica, mas não é um livro de história. Um livro de história se preocupa unicamente em narrar os fatos. O livro de Josué tem o propósito de mostrar o desenvolvimento da aliança, o desenvolvimento do pacto, da promessa de Deus. Então você vê o pacto sendo realizado aqui, no Sinai. A saída do Egito, o êxodo, atravessando o Mar Vermelho, peregrinação, Sinai. O pacto, no Monte Sinai, feito entre Deus e o povo. A peregrinação ao longo de 40 anos no Sinai. Depois, aqui nas planícies de Moab, quando Deus fala com Moisés que ele ia, enfim, subir ao monte e ia morrer, é transferido a autoridade a Josué. Daqui Josué sobe com o povo, a margem oriental aqui do Jordão, até ele entrar aqui em Jericó. Quando as muralhas de Jericó vêm ao chão por intervenção divina. Com essas narrativas você não tem simplesmente uma contação de história, o que você vê no livro de história geral. Você vê profecia, promessa e cumprimento, realização. Por isso que o livro de Josué, ele é inspirador. Ele é inspirador. Inclusive é um dos subsídios mais usados pelos neopentecostais, que desenvolvem aí vários tipos de pregação triunfalista. Claro que o livro de Josué não tem esse escopo de ser um livro de pregação triunfalista, mas é muito usado para isso, porque tem esse impacto, tem esse impacto da promessa e do cumprimento da promessa na vida do povo. Então, encerramos aí aquilo que Deus vai falar sempre no livro de Josué. Tema e lição principal do livro, tranquilo, acerca da realização daquilo que Deus já havia prometido. A gente vai agora para o livro dos Juízes. Livro dos Juízes, aí tem esse trecho, tem esse texto, essa imagem aqui, e tem essa outra. Vamos ver que horas já são. 9 horas? Dá para ir mais um pouquinho, né? Livro dos Juízes, daqui a pouco a gente dá um intervalo, para dar uma descansada. Vamos entrar então no livro dos Juízes já. Juízes, tem 21 capítulos e 619 versículos. Título: o nome hebraico desse livro é Shofetim, que significa juízes, ou líderes executivos. Esse nome deriva dos líderes Shofetim, que libertaram Israel de uma série de opressores estrangeiros durante o período compreendido entre a morte de Josué e o começo da monarquia. Então, com isso temos
os livros, alguns deles, o nome que é dado pelos judeus a eles, às vezes se baseia no trecho inicial, como por exemplo Bereshit para Gênesis, que é no princípio, né? Como por exemplo Ve-Eleshemó para Êxodo, que é quando saíram, né? Saíram da terra. O livro, agora outros livros são dados conforme tema, por exemplo Levítico que é chamado Vaikra para os judeus, ou Sefer Rabim, que é livro dos sacerdotes, ou lei dos sacerdotes, e para a tradição da nossa Bíblia, que é do grego, recebe um livro também, um nome relacionado ao tema. Então alguns livros são dados nome por causa do início do livro, as primeiras palavras do livro. Outros livros são dados nome por causa do tema principal. Então esse livro é um caso onde o nome foi dado por causa do tema principal. É falado principalmente acerca dos juízes, então o livro chama-se Juízes, do hebraico Shofetim, né? Para nós chegou como Juízes. Conexão com o livro de Josué. Moisés trouxe os israelitas até o limiar da terra prometida. Antes da sua partida, ele entregou o comando do povo a Josué, que conquistou Canaã e introduz o povo na terra. Josué tomou posse da terra, subjugando as tribos cananeias que ali habitavam. Mas nem todos os povos da terra foram subjugados pelos israelitas, ficando ainda muita terra a ser conquistada. Então, com isso temos o estabelecimento com Josué, a transição do nomadismo para uma nação constituída, para um povo sedentário, né? A entrada em Canaã e o estabelecimento, a partir do livro dos Juízes, daquilo que Moisés havia pré-determinado já na sua lei, com relação à posse que a cada tribo cabia. Então cada tribo buscou, primeiro, pela libertação geral da terra, inclusive as tribos que ficam além do Jordão, meia tribo de Manassés, a tribo de Rubem, a tribo de Gade, que ficam a margem oriental do Jordão, tiveram que assumir um compromisso com Moisés, de que primeiro eles iam entrar junto com seus irmãos na terra, ao ocidente aqui do Jordão, iam livrar a terra dos povos que aqui estavam dominando, e depois eles iam tomar posse das suas terras, que estavam da lei do Jordão. Então, no Juízes a gente vê o desenvolvimento daquilo que foi determinado por Moisés e a tomada da terra. Claro, o povo se estabelece na terra, mas não consegue a posse total dela. Muitos povos estranhos permanecem na própria terra de Israel, entre eles, além dos povos vizinhos, que ainda permanecem, e ao longo do livro dos Juízes vemos a interferência de cada povo desse dentro da história de Israel. Então temos aí os fenícios, temos aí os filisteus, naquela região ali mais ao sul, os fenícios mais ao norte, os sírios, uma nação muito mais antiga do que Israel, estabelecida há muito mais tempo nas suas terras, os amorreus, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os povos da Arábia, todos dispostos aí em torno da nação de Israel, em algum momento da história interferindo dentro do contexto de Israel. E aí vemos, cada momento que um povo desse interfere na história de Israel e impõe a eles algum julgo, Deus levanta um juiz para trazer libertação a Israel. Com isso, através desse contexto histórico construído, vemos o livro dos Juízes, a abordagem do livro dos Juízes. Então a conexão com Josué é essa, é uma continuidade histórica natural de Josué. O livro dos Juízes é uma coletânea de narrativas referentes a 2 séculos turbulentos que vão desde o tempo da conquista de Canaã até pouco antes da coroação do rei Saul, isto é, aproximadamente 1280 a 1150. Então temos 1406, Josué, toda a narrativa histórica que Josué cobre, até 1280 pelo menos. 1280 a 1050, período coberto pelo livro dos Juízes, com toda essa movimentação histórica de povos ali em torno de Israel. Quem eram os juízes? Página 43 ainda. Os juízes eram heróis locais das tribos de Israel, geralmente chefes militares, cujos feitos são narrados no livro, e incluem figuras como Débora, Gideão e Sansão. Nesse período, só a fé comum em Deus manteve, de certo modo, unidas as tribos de Israel.
quando seguiam seus deuses locais, caíam em divisão, tornavam-se fracas e acabavam sendo presas dos cananeus. Mas assim que o povo voltava a Deus, depois de lhe ter dado as costas, Deus sempre se mostrava pronto a intervir e a salvá-los. Os juízes eram homens voltados do Espírito, chamados por Deus e capacitados por Ele a resolver crises específicas na história de Israel. O próprio Deus era considerado o rei de Israel. 1 Samuel 8,7. Embora o pecado do povo frequentemente reduzisse esse ideal a um estado de anarquia. Juízes 21:25. Os juízes exerciam autoridade sob orientação divina, tanto em questões militares como em civis, tomando decisões legais quando chamados a fazê-los. Em Juízes 11:27, deixa eu ver aqui, isso. Em Juízes 11:27, o Deus de Israel foi chamado de Rashoshepet. Difícil, né? Meu Deus do céu. Rashoshepet, o juiz. Os julgamentos de Deus formam uma parte dessa instrução que se conhece como a lei, Torá de Jeová, conforme Salmo 19:9, 119:7. Agora, algumas características que eu quero que vocês percebam aqui, na época dos juízes. Primeiro, quando chega nessa época histórica dos juízes, temos já o povo introduzido em Canaã. Mas mesmo o povo tendo sido introduzido em Canaã, muitos povos estranhos habitando no meio deles. Agora diga para mim, você que é um assíduo leitor da Bíblia, o que Moisés já havia avisado a eles em Deuteronômio? Para que eles expulsassem todos os estrangeiros da terra. Porque se permanecessem estrangeiros no meio deles, eles iam ser levados a cultuar os deuses da terra. E se eles fossem levados a cultuar os deuses da terra, Deus ia repreendê-los severamente. E aí Moisés expõe a eles duas opções, somente duas, entre obedecer e desobedecer. Pronto. Uma vez que o povo naquele momento assume compromisso com Deus, mas ao passar da história não age em coerência com o compromisso assumido, vem as consequências. Quais são as consequências? O povo foi introduzido na terra, o povo tinha que tomar posse, cada tribo da sua parte designada por Moisés. Só que dentro de cada porção de terra dessa, havia restado povos pagãos, cananitas, que cultuavam Baal, que cultuavam Azerá, que cultuavam o sol, que cultuavam Moloque, o deus dos amonitas, tribo dessa região, que cultuavam outros deuses estranhos, o sol, a lua, as estrelas, a terra, cultos de fertilidade, cultos de bestialidade, cultos de sacrifício humano. E quando esses povos que restavam na terra começaram a influenciar alguns israelitas e alguns começaram a sucumbir a esses cultos, veio o contexto que é narrado no livro dos Juízes, com extrema descentralização do povo. Então, qual é a lógica que é muito esclarecida em Juízes? O povo não era ainda uma nação completamente unificada. Não era ainda uma nação completamente unificada. Então, o que Moisés tirou do Egito? Moisés tirou do Egito mais de 600 mil homens escravos, sem contar mulheres, crianças e idosos, que aí sobe aí para número de milhões. Pelo menos 600 mil homens escravos, que não tinham uma vida, não sabiam lidar com a liberdade, não sabiam lidar com o culto, não sabiam lidar com a administração, que estavam subjugados a um povo pagão. E aí, quando eles peregrinam 40 anos, aquilo já é uma purgação de todas aquelas práticas pagãs que eles haviam aprendido lá no Egito, para poderem entrar no pacto com Deus. Quando são introduzidos na terra, eles começam a afrouxar de novo.
eles começam a afrouxar, começam a dar ouvidos aos cultos pagãos que estão presentes na terra. Só que o que acontece? A nação, ao passar do tempo, ela vai sofrendo uma unificação. Principalmente na monarquia. Nessa época dos juízes, a tribo de Manassés oriental pouco se importava com o que pensava a tribo de Efraim. A tribo de Judá não estava nem aí com o que estava acontecendo com a tribo de Asser. A tribo de Asser não se importava muito com o que estivesse ocorrendo com a tribo de Benjamim. Cada um buscava os seus interesses, cada um buscava o seu quinhão, cada um buscava a sua terra e aquilo que pudesse ganhar a terra. Então temos em Juízes um quadro de muita descentralização. Qual era o elemento centralizador de Juízes? O tabernáculo. O tabernáculo, na época de Juízes, você não ouve falar de templo ainda. É um tabernáculo móvel ainda. Por quê? Qual era o propósito? Que o tabernáculo andasse pela terra, para que o povo da tribo de Dan não ficasse tão distanciado da prática de culto. Se o tabernáculo ficasse somente em Judá, Jerusalém fica aqui, ó. Aqui é Hebrom, aqui é Jerusalém. Depois, na época de Davi e Salomão, o templo vai se estabelecer aqui. Aí não vai haver mais tabernáculo circulando. As peças do tabernáculo vão ser trazidas para dentro do templo. Mas nessa época de Juízes havia o tabernáculo ainda, e a intenção é que ele circulasse pela terra, para que o povo pudesse estar constantemente voltando-se novamente para Deus, para o culto a Deus, que era a única coisa que unificava eles. O que Asser tinha a ver com Simeão? Pouca coisa, a não ser que ambos eram adoradores de Deus. Tinha a descendência, ou a lembrança de que todos eram filhos de Jacó? Sim, mas ao passar do tempo isso vai ficando cada vez mais lendário. Isso não é uma realidade só na vida deles, na sua vida também. Diga para mim qual é o nome do seu tataravô. Do seu tataravô. De repente a senhora é prima da irmã do G e nem sabe, porque às vezes, se você for traçar uma árvore genealógica, às vezes lá atrás teve um ascendente que veio de Portugal e se casou com uma índia, e aí vem um tronco genealógico para cá, outro tronco genealógico para lá. Você nem sabe, né? É uma sugestão já, se quiser. Investigar, né? Então o que acontece? Essa noção de que eles eram ambos, todos eles, filhos de Jacó, do patriarca comum, isso vai se perdendo com o tempo. Qual a história? Vai nascendo filho do filho do filho do filho, e cada um vai crescendo no seu contexto e buscando seus objetivos. E aí o que acontece? Qual o único elemento unificador? O culto a Deus, o culto a Jeová. São todos povos de Jeová. Agora o que acontece se Naphtali embarca aí no culto idólatra? Não quero mais saber de Jeová, né? Jeová não está me dando nada. Eu vou começar a adorar Baal, porque o povo que adora Baal é o povo da Síria, uma grande nação, uma nação milenar. Então eu vou adorar Baal. Aí começa a fazer sacrifício para Baal. O que acontece lá? Aí vem a Síria e domina Naphtali. Aí o que acontece? Até o povo se subordinar a Deus de novo, se submeter a Deus de novo. Aí quando o povo clama a Deus, levanta um juiz aqui. Só que o juiz que é levantado aqui não tem nada a ver com o povo daqui. Essa é a época dos juízes. Os juízes atuam de acordo com a situação necessária no lugar específico. O juiz, ele especificamente atuava nas tribos, é isso? Isso, exatamente. Tribos, em 2 tribos, 3 tribos, uma tribo só, dependendo do local e da circunstância. Pode ir. Na Bíblia, às vezes tem uma expressão que diz assim: ao juízo e julgou a Israel de tantos anos. Aí o caso não se refere a todo Israel? Não, nenhum juiz conseguia julgar todas as tribos de Israel. Ele julgava uma parte de Israel. E aí o que acontece? Muitas vezes não havia um outro juiz em outra tribo. Se eles precisassem de alguma decisão importante, alguma liderança, eles buscavam naquele juiz. Mas ele estava naquele lugar, naquele local. Ele era importante naquele local. Pode perguntar, você quer Então, os juízes contemporâneos. Isso, de acordo com a época. Então a gente vai ver aqui, muitos juízes atuaram em épocas juntas até. Um juiz atua no norte ou no sul. Então tem situações que o juiz atua
com Otniel, ok? Então, um dos primeiros juízes a se levantar na terra aí com a necessidade do povo da intervenção divina para a libertação em decorrência aí de uma falha deles em relação à obediência do que já havia sido ordenado por Moisés, né? Então veja que ele conquistou uma cidade cananeia chamada Debir. Então isso também em retaliação a agressões, né? Retaliação aí a levantes contra a nação de Israel. Então temos aí Otniel conquistou uma cidade cananeia chamada Debir. Referência de Juízes 1, 12 ao 13, 3, 7 ao 11. Podemos falar também de Eude matou a Eglon, rei de Moabe, e venceu os moabitas. Então veja aí a agressão, né, dos moabitas, tanto durante a peregrinação, como depois da conquista da terra. Passado um tempo, Moabe então vê a ocasião de se levantar contra os israelitas, né? Então Eude levanta para atacar, né, para matar este rei e assim desestabilizar Moabe e trazer libertação para essas tribos de Israel que sofriam debaixo desta opressão da nação de Moabe. Não a totalidade das tribos, mas algumas tribos que foram que estavam sendo acuadas aí pelos moabitas. Referência de Juízes 3, 12 ao 30. Sangar, que inclusive nem é um nome hebraico típico, tá ok? É um nome com uma conotação tanto estrangeira, o nome Sangar. A história dele, inclusive, é muito curta, né? E um tanto obscura, né? Um tanto obscura. Não há mais informações acerca de Sangar, mas há essa informação, diz que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Aí você tem tanto a questão da coragem pessoal desses grandes representantes, a valentia, né, para trazer alguma justiça, ou trazer alguma libertação, ou uma intervenção para que pudesse livrar da opressão de seus inimigos, mas também mesmo uma inspiração divina, ok? E uma capacitação da parte de Deus para que ele possa realizar grandes feitos, feitos sobre-humanos mesmo, né? Então Sangar matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Obviamente, uma informação dessa, se não vier com o esclarecimento de que aí há sim uma inspiração divina, logo se torna uma informação inverossímil, algo que é quase que impossível, né, de se crer. Mas quando você observa que ali há uma inspiração de Deus no levante desta pessoa para que pudesse trazer libertação, você compreende então o porquê dessa extraordinária ação, né? 600 filisteus com aguilhada de bois. Referência de Juízes 3:31. Débora, uma mulher, veja aí, a juíza que foi levantada aí, essa serva de Deus, a profetisa, e que esteve aí auxiliando nesta grande ação, convenceu Baraque para que dirigisse o exército israelita ao triunfo na batalha contra Sísera, um opressor aí que se levantou dos sírios, dos círios. E juntamente com Baraque, então Débora trouxe libertação às tribos de Israel da região norte, tá certo? Da região norte, ali das tribos, né, que estavam na região norte de Israel. Referência aí de Juízes, capítulos 4 até 5. Gideão, história dele muitíssimo conhecida, ok? Como Gideão fez aquele sacrifício ousado, né? E como ele fez aquelas provas com Deus, e Deus de fato atendeu a esses pedidos, trouxe a comprovação, e Gideão então se levantou como um grande juiz que pode auxiliar Israel. Derrubou o altar de Baal e recebeu o nome de Jeru-Baal. Com 300 homens, derrotou a 135 mil midianitas, essa tribo nômade que promovia invasões, né, tanto a outros povos quanto também a Israel. Então, veja aí, é a grande vitória, inclusive é cantada em muitos hinos, né, a vitória desses 300. Os 32 mil que se alistaram, mas ao fim apenas 300 que estavam de fato comprometidos com aquela ação de libertação. Referência de Juízes 6 ao 8, capítulo 6 ao 8. Tola julgou durante 23 anos e não há maiores informações acerca disso. Juízes 10, 1 e 2. Também Jair julgou durante 22 anos.
até um tempo bastante longo, né? São 22 anos aí com a liderança, tanto de Tola com 23, quanto Jair com 22, Juízes 10, 3 ao 5. Então, tempo de paz na terra, um tempo que houve alguma organização, né? Houve aí alguma liderança que estava sendo exercida por esses grandes homens de Deus. Jefté, expulso de sua casa por seus irmãos, foi logo nomeado juiz de Israel, vence os amonitas e cumpre a sua promessa de oferecer sua filha ao Senhor. E aí há controvérsias, né, em relação a esse dado que foi apresentado aí. É um dado muito polêmico, muito discutível, ok? Porque o que na verdade podemos fundamentar no próprio texto bíblico é que ele fez uma promessa imprudente. Então ele prometeu a Deus que aquilo que lhe saísse ao encontro, tá certo? Aquilo que lhe saísse ao encontro, ele ofereceria ao Senhor. Agora, apesar de termos essas informações e outros que falam que a sua filha saiu para chorar a sua virgindade, não necessariamente temos uma descrição bíblica do momento em que ela teria sido ofertada em sacrifício, tá certo? Com a sua morte. Assim, a maioria dos teólogos, e eu também opto por essa posição, preferem entender que o que houve na verdade é que, mesmo que ele tenha prometido algo de forma imprudente, o que é um primeiro ponto, num segundo ponto, temos sempre Deus rejeitando em diversos trechos bíblicos, na legislação dada aí através de Moisés, rejeitando os sacrifícios humanos. Então seria contraditório, né, esse tipo de sacrifício ser ofertado e Deus receber. Então seria uma contradição. Assim podemos concluir que, na verdade, mesmo ele tendo feito essa promessa imprudente, não necessariamente Deus iria receber esse tipo de sacrifício. Então, como a Bíblia não nos dá uma descrição clara da morte desta jovem, seu sacrifício, tá certo? Um sacrifício humano sendo oferecido a Deus, entendemos que o cumprimento de tal promessa deve ter sido dado em termos especiais, em termos de exceção. Por exemplo, uma vez que ela sai para chorar sua virgindade, talvez ela tenha votado a Deus a uma castidade, o que seria muito grave para as mulheres da época. As mulheres da época não ter um filho era como não participar da esperança da vinda do Messias. Era um sinal de maldição sobre a mulher, não ter filhos, ok? Não contribuir para o crescimento do seu povo, para o engrandecimento da sua família. Então, este certamente seria um sacrifício de muito peso. Por isso que ela sai para chorar a sua virgindade. E logo em seguida disso, nós encontramos uma narrativa que descreva o seu momento em que ela tenha sido sacrificada, tenha sido morta e imolada a Deus. Então, assim podemos, por inferência, concluir que ela deve ter votado a sua virgindade, né? Deve ter votado, então, o seu celibato, vamos colocar assim, deve ter votado, então, a sua vida como celibatária. Então, acreditamos aí nessa perspectiva, acho que ela faz mais sentido, levando em consideração que Deus rejeita veementemente os sacrifícios humanos. Ok? Então temos aí essa informação, referência em Juízes 11:1 e também até o 12:7, Juízes 11:1 até o 12:7. Seguindo, temos um chamado Ibissã, jogou durante 7 anos, Juízes 12:8 a 10. Elon jogou durante 10 anos, Juízes 12:11 ao 12. Abdon jogou durante 8 anos, Juízes 12:13 ao 15. Agora, Sansão também é um personagem muito famoso, né, também muito controverso na história de Israel, mas inclusive a questão que é muito abordada em relação à possibilidade dele ter se suicidado e o suicídio sendo condenável biblicamente falando. Alguns discutem se ele foi salvo ou não, e ao meu ver, a análise que eu faço do ato de Sansão, primeiramente da vida dele como um todo, foi ele um juiz, também foi nazireu de Deus, só que o seu comportamento sempre foi um comportamento muito fora do esperado, né, para uma pessoa que deveria ter se consagrado muito mais, mas mesmo assim Deus foi muito misericordioso com ele e de fato o usou poderosamente para defender Israel dos filisteus, ok? E ao final
o ato em que Sansão derruba o templo de Dagon, matando os filisteus, mas consequentemente também matando a si, olhamos para este ato da mesma forma como vemos a atitude de um soldado que empunha uma arma e vai para o campo de batalha defender o seu povo. E ele sabe que ali a sua vida está em risco, como qualquer policial também com arma em punho que vai defender a sociedade da criminalidade, da bandidagem, e que sabe também que a sua vida ali está em alto nível de perigo, né, de risco. Então ele não vai com o objetivo de suicidar-se, com o objetivo de que a sua vida chegue ao fim, mas sim para proteger a sua família, proteger a sociedade como um todo, mas sabendo que, consequentemente, por estar enfrentando situações de risco, pode também a sua vida vir ao fim, né? Pode vir a termo. Só que mesmo assim ele prefere, mesmo correndo o risco, enfrentar a criminalidade, enfrentar a violência, enfrentar os riscos e proteger a sua família e a sociedade como um todo. Sansão também. Sansão, quando pede a Deus, né, que lhe restitua a força, mesmo ele tendo quebrado aquele pacto, mesmo assim Deus o restitui a força, né, que durante tanto tempo havia lhe dado, e isso porque Sansão está ali empenhado num ato heróico, no qual ele emprega todas as forças que Deus lhe deu para derrubar aquele templo, não com o objetivo de sua morte, mas sim dos inimigos do povo de Deus. E se a sua vida foi tirada naquele momento, se a sua vida chegou ao fim, o objetivo não era o fim da sua vida, e sim o fim da vida dos seus inimigos. Só que a sua vida estava ali entregue, né, por alguém que estava cumprindo a sua missão, né, que foi fiel à sua missão, mesmo tendo muitas situações aí de desobediência, foi fiel mesmo nesses últimos momentos, tá ok? Então temos aí um grande personagem bíblico. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumentos, foi enganado por Dalila, né, a filisteia, destruiu um templo filisteu e julgou durante 20 anos. Juízes 13 ao 16, fechamos aí com um grande personagem do Antigo Testamento, fundador da escola de profetas, ok? Atuou no sacerdócio, atuou como juiz, atuou como grande profeta, autor de importantes livros sagrados, a pessoa de Samuel, que exerceu inclusive a transição do período dos juízes para o período da monarquia, né? Do período de Samuel é que se dará essa transição, tá ok? Dedicado a Deus desde seu nascimento, que o chamou diretamente, foi o último dos juízes de Israel e o profeta que ungiu o primeiro rei. Livros aí de 1º e 2º Samuel, para vermos aí a grande história deste homem de Deus. Assim fechamos essa narrativa acerca dos juízes, passando para a próxima aula, falar acerca de Ruth, falar sobre os livros de Samuel e os livros dos reis. Tá ok? Muito obrigado, a paz do Senhor. Curte o vídeo, compartilha e continua conosco em nome de Jesus.